Semana passada eu falei do templo. E falei de adoração. E hoje eu quero continuar um pouco sobre isso. A cultura do templo é bíblica. O templo aparece nas Escrituras. E semana passada eu terminei dizendo assim, né? Eu teria outras coisas para falar, mas chega por hoje. E hoje eu queria retomar mais ou menos de onde parei semana passada. Deus se manifestou a Abraão. Não sabemos onde. Se Abraão estava em casa, no campo. Apareceu o Senhor a Abraão. Deus falou com Abraão. Deus falou com Isaac. Deus falou com Jacó. Jacó estava viajando sozinho, fugindo da ira do seu irmão Esaú. E o Senhor apareceu a Jacó num sonho. Deus falou com José, filho de Jacó, em sonhos. E Deus falou com Moisés na sarça. Moisés estava pastoreando os rebanhos de Jetro, seu sogro, e viu um arbusto se queimando, mas sem se consumir. Via a chama, mas o arbusto não se consumia. Aproximou-se e ouviu, vinda do arbusto, uma voz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Atribui-se a esse lugar o Sinai, dizem que foi nas cercanias do Sinai, porque Deus fala com Moisés: você vai lá, tira o meu povo do Egito, depois você volta para este lugar. Então Deus teria aparecido a Moisés no Monte Horebe ou Monte Sinai, e para lá depois de algum tempo Moisés volta trazendo o povo, e Deus fala com o povo do alto do monte. Mas a voz de Deus é tão aterrorizante. O monte está cercado por nuvens e relâmpagos e trovões, de modo que as pessoas dizem a Moisés: Moisés, sobe e fala você com Deus. Depois você conta para a gente. Estavam assustados. E Deus então dá a Moisés um projeto de fazer um tabernáculo. A primeira morada foi o tabernáculo. Eles peregrinaram durante anos no deserto, portanto eram nômades, se deslocando em busca de água e alimento. Eles tinham o maná, mas se deslocavam constantemente, conforme o mando de Deus, em busca de água e de condições, até chegar o tempo de entrar na terra prometida. E nesse período, eles moravam em tendas, assim como o próprio Deus. Havia um tabernáculo no centro do arraial, a leste, a sul, a leste, oeste, norte e sul. 3 tribos em cada região montavam o seu acampamento, de modo que Deus habitava no meio de Israel. A ideia do tabernáculo é: Deus habita no meio do seu povo. O tabernáculo tem lá o seu jeito de ser, está bem descrito no final do livro do Êxodo. Quem tiver paciência de ler, vai ver toda a descrição de como fazer e depois de feito. Com seus utensílios, com seu altar, com os elementos que constituíam o rito daqueles dias. Eles conquistam a terra, o tabernáculo vai sendo montado em diferentes lugares, e durante muito tempo assim foi. Deus morou numa tenda. Deus morava num tabernáculo, numa tenda. Isso durou séculos, desde Moisés até Davi. São séculos mesmo. A gente não sabe quantas vezes aquela tenda foi refeita, se ela foi preservada exatamente igual. A gente não sabe exatamente disso. Mas a Arca da Aliança, o símbolo maior da presença de Deus, ficava dentro de uma tenda. Até que numa época dos juízes, eles foram para uma guerra e acharam uma grande ideia: levar a Arca da Aliança para a guerra. Perderam a guerra e perderam a Arca. Depois de um tempo, a Arca voltou e foi esquecida num campo de Obed-Edom, lá numa tenda. E Davi, então, quando assume o reino, diz assim: temos que trazer de volta a Arca do Senhor. Desde os dias antigos não nos valemos dela.
E Davi, então, já tendo conquistado Jerusalém, a Salém dos Jebuseus, fez uma tenda, nela colocou a Arca da Aliança e instituiu o culto dos levitas, constantemente adorando naquilo que era chamado Tabernáculo de Davi. Então, no final do reinado de Davi, havia 2 tendas para Deus. Em Jerusalém, uma tenda onde estava a Arca da Aliança, e o culto era prestado 24 horas por dia. Patrícia leu o Apocalipse, fala dos 24 anciãos. Os 24 anciãos simbolicamente representam o culto contínuo na presença de Deus. Na abertura do culto, Patrícia leu a descrição do cenário do culto no céu, no Apocalipse. E às vezes a gente fica imaginando, né, como é que é, mas é simples de entender. Os 24 anciãos representam o culto contínuo, os 4 seres viventes representam as 4 ondas da criação, 4 seres que têm rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Deus primeiro faz as aves e os peixes, as águias, depois Deus faz os animais domésticos, o boi, depois Deus faz os animais selváticos, o leão. Deus é inteligente. Primeiro Ele faz o alimento, depois Ele faz o predador. E por fim Deus faz o homem, é a 4ª onda da criação. Portanto, os 4 seres viventes são apenas uma representação simbólica de todos os seres vivos. Todo ser que respira, louve o Senhor. Isso é o tabernáculo do céu. Mas voltando então para Davi, Davi tinha a tenda perto do seu palácio. Por favor, não pensem num palácio de Versalhes, não pensem num palácio medieval, nos palácios europeus, nada disso. Uma coisa muito mais tosca. Mas Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e instituiu o culto contínuo diante da Arca. E o altar, as mesas dos pães da preposição, o candelabro, continuavam em outro lugar. Lá em Gibeon, onde há anos estava. Então havia 2 lugares de culto. Sacrifício era longe de Jerusalém. E o culto contínuo dos levitas era em Jerusalém. Davi é inteligente. Davi é um ser político muito hábil. E Davi desejou fazer um templo para Deus, porque Davi queria colocar tudo no mesmo lugar. E na cidade de Davi, na sua Jerusalém, né? O texto que deixa claro isso para a gente é lá no texto de 1 Samuel, também em Crônicas, quando Davi planeja fazer o templo, ele tem uma grande ideia. 2 Samuel capítulo 7. Aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, ou seja, Davi já tinha feito a limpa nos reinos vizinhos. Líbano, o que hoje nós conhecemos como Jordânia, era Moabe e Amon, os filisteus ao sul e igualmente os edomitas. Davi tinha conquistado tudo ao redor e saqueado tudo. Davi encheu os bolsos de ouro, prata e pedras preciosas. Estava em paz com os inimigos, porque já tinha ganhado todas as guerras possíveis ali ao redor, inclusive dos sírios. Então, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro. Cedro é uma madeira nobre lá do Líbano. Mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. O profeta sempre dá ok para o rei. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo.
Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Ou seja, o templo nunca foi uma ideia de Deus. Está claro aí? É interessante Deus falar, né? Eu andei em tendas. Não é eu habitei. Eu andei. Deus é movimento. A ideia do Espírito. Espírito é movimento, vento, água, não é? Deus é movimento. Então a ideia do templo não foi de Deus, a ideia do templo foi de Davi. Mas, já que Deus consentiu, Davi então começou a preparar a construção do templo. No segundo livro das Crônicas, quem tiver na projeção aí me acompanha, a gente vai ter a construção, né, do templo com Salomão. Aliás, eu tenho que ler acho que no primeiro. 1 Crônicas 29, perdoe. 1 Crônicas 29. Davi já está velho, está para morrer, e deixa Salomão incumbido de fazer aquilo que ele sonhou. Tá bem? Com o consentimento de Deus. Deus disse para Davi: você não vai fazer o templo, tem muito sangue na tua mão, mas o teu filho vai fazer. E olha que interessante, o exagero aqui na Bíblia é recorrente, mas aqui assusta até um pouco a gente. 1 Crônicas 29. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico, de todo tipo de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo o templo de meu Deus, ainda não existia o templo, ia ser construído. Porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Agora, aqui é o exagero da Bíblia. 100 toneladas de ouro. Desculpa, gente. Alguém aqui errou na conta, não é possível. 100 toneladas de ouro, acho que não tinha não. Mas bora lá, deixa aí. Do ouro de Ofir. E 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Ou seja, já tinha tudo isso. E ele pediu quem queria trazer mais. Está vendo por que esse povo pede dinheiro? Aprenderam com Davi, né? Davi, eu tenho 200 toneladas de ouro, quem quer trazer mais? Brincadeira, gente. Bom, então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze. Gente, não dá. E 3.400 toneladas de ferro. O negócio era grande, né? Dá a impressão que eles iam fazer um templo imenso, não é? Na verdade, o templo, gente, o templo de Davi era menor que metade dessa igreja aqui. Ninguém deve pensar que o templo era para caber todo mundo. O templo é para morar Deus. Me perdoem quando eu digo que é um exagero numérico na Bíblia, mas é recorrente isso, tá bom? A Bíblia tem exageros numéricos, não sei explicar. Mas é pouco provável que houvesse tanto ouro, tanta prata disponíveis em Jerusalém naqueles dias, tá bem? É pouco provável.
Eu não sei se no mundo tem tantas toneladas assim disponíveis hoje, mas bora lá, deixa isso para lá que ouro não é minha especialidade. Mas o que eu quero demonstrar com isso? Que Davi resolveu fazer um templo luxuoso. O luxo para Deus era uma forma de glorificar a Deus. Ele queria algo que fosse magnífico e algo que impressionasse as nações. Então é do coração de Davi. Ele mora num palácio de madeira, Deus mora numa tenda, ele resolve fazer algo mais glorioso para Deus e separa esse tanto de riqueza. É por isso que Israel sempre se busca a figura de Davi. É como se nos dias de Davi toda a riqueza do mundo estivesse concentrada em Israel. Sabe aquela ideia? Todo o dinheiro do mundo está aqui? É mais ou menos isso. É uma ideia de que a riqueza do mundo estava ali. Há certas profecias em Isaías descrevendo a mesma coisa, que os navios virão de Tarsis trazendo a riqueza das nações. Então é a ideia de que a bênção de Deus deveria ser manifestada, testemunhada, por meio da suntuosidade do templo. Mas quando a gente lê no livro dos Reis a conversa de Deus com Salomão, a gente percebe que Deus não está muito preocupado com isso. A oração de Salomão é muito interessante. Capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, Salomão constrói o templo e ele entende que aquele lugar é um lugar para Deus e Israel acertarem as contas. Ele diz assim: Deus, se nós pecarmos e o Senhor se afastar de nós, mas nós voltarmos aqui a esse templo e orarmos, o Senhor perdoa o nosso pecado. Muito adequada essa canção que vocês cantaram hoje, não é? Que ele que não tinha pecado, perdoou o nosso pecado. É a oração de Salomão. Se nós adorarmos outros deuses e por isso, por algum motivo, o Senhor nos castigar com praga, com seca, com ferrugem no campo, a mortandade dos animais, ou com guerra, Salomão vai descrevendo as tragédias possíveis. E se nós nos arrependermos e voltarmos para esta casa e aqui fizermos oração, o Senhor vai ouvir e o Senhor vai nos perdoar. Então Salomão edifica o templo como um ponto de contato entre Deus e os homens. É aqui que o Senhor vai colocar o seu nome, essa casa é sua, então nós viremos ao Senhor aqui. A ideia de Salomão é, caso a gente se perca nos caminhos da vida, se nós voltarmos para este lugar, para esta casa consagrada ao teu nome, o Senhor estará aqui para ouvir a nossa oração. Percebem a ideia como é diferente? Deus andava com Israel e disse assim: quando foi que eu pedi um templo? Nessas minhas andanças com vocês, com todas as tribos, quando foi que eu pedi um palácio de cedro, de madeira? Mas eles fazem uma coisa de prata, ouro, cheio de pedras preciosas, e a ideia deles é o seguinte: o Senhor fica aqui. Se a gente se perder, o Senhor fica aqui. E aí a gente volta nessa casa, nesse lugar, e ora ao Senhor, e pede perdão ao Senhor. Aí o Senhor nos perdoa. Essa era a ideia do templo. Uma morada para Deus, para que de alguma forma eles soubessem onde encontrar Deus. Um lugar onde Deus estaria acessível a eles. E aí passam-se séculos. Mas a resposta de Deus à oração de Salomão é bem interessante, não é? Verso 3 do capítulo 9. Se puder projetar agora, eu agradeço. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, o versículo 3 diz assim: E o Senhor lhe disse, depois da longa oração de Salomão, à noite em casa, Deus falou com ele. O Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim.
santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Santifiquei o templo que você edificou. É a presença de Deus que santifica o templo. Não é o templo que faz Deus glorioso, mas é a presença de Deus que dá sentido e dá alguma glória àquele templo. Não é o ouro, não é a prata, não são os adornos extravagantes. Tudo aquilo sem a presença de Deus é nada. Mas é a santidade de Deus que dá sentido àquilo. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Bonita essa frase, né? Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, depois do mas, depois do porém, sempre vem alguma coisa que a gente não gosta, né? Porém, se vocês ou os seus filhos se afastarem de mim, e não guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos que lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo agora tão exaltado, ficará espantado e zombará, e perguntarão: por que o Senhor, e aqui é Yahvé, Senhor com letras maiúsculas, todas elas, estão no original, Yahvé. Por que Yahvé fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram a Yahvé, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso, Yahvé trouxe sobre eles todo este mal. Olha que interessante, não é? Alguém faz uma casa para um Deus que não foi pedida por Deus. Deus deixa fazer, pode fazer. Eles extrapolam no luxo. Deus deixa fazer. Mas o que Deus diz? Esse templo, estou santificando, estou pondo meu nome aí, estou pondo meu coração aí e a minha presença aí. Enquanto vocês forem fiéis a mim, eu estou por aqui. Mas se vocês não forem fiéis, nem vocês, nem o templo vão estar aqui. E é o que acontece, né? 500 anos depois, a gente sabe que os babilônios destroem o templo. 576, o templo é derribado. Só que antes disso, outros povos já tinham passado por lá, já tinham saqueado, muito do ouro já tinha sido levado pelos egípcios, muito do ouro já tinha sido levado por outros povos em outras guerras. Ninguém deve imaginar que a extravagância de Davi não despertou a cobiça dos outros povos, inclusive dos babilônios. Quando o rei Ezequias mostrou o templo e as riquezas para os babilônios, fez uma aliança com os babilônios, inclusive, o profeta Isaías chegou para ele e falou assim: você mostrou as riquezas para eles? Pois eles virão aqui e vão levar tudo para a Babilônia. Você mostrou o tesouro? Você despertou o predador. Você abriu as portas para aqueles que virão saquear toda essa riqueza. Então, o templo era um sonho de Davi. Não era importante para Deus, como era importante para Davi. E o templo foi destruído. Tempos depois, 70, 80 anos depois, Israel volta e eles vão construir um novo templo. Esdras, capítulo 3. Esdras capítulo 3, verso 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, é uma reconstrução muito mais modesta, muito simples.
Apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Ou seja, eles tentaram reviver o culto dos dias de Davi. Vamos fazer as coisas como eram feitas nos dias de Davi. Mas o templo era paupérrimo, pobre. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Portanto, perto do ano 500 antes de Jesus, eles estão reconstruindo a cidade, reconstruindo um templo em condições muito mais modestas. E o que segue agora é comovente. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor, por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando, diante de seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Ou seja, os que conheceram o templo glorioso, quando viam aquele novo projeto, vou usar uma expressão típica do brasileiro, né? Michuruco. O que eles fizeram? Choraram em alta voz. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Então vejam que essa necessidade de um templo, ela parece que natural dos homens, né? A gente precisa. Era um projeto mais modesto, mais simples, precário. Quem nunca tinha visto o glorioso lá de trás, estava feliz, vamos ter um templo. Mas quem viu o outro disse: meu Deus, o que é isso que nós estamos fazendo? Né? O choro e a alegria contaminando um ao outro. É assim. Então essa ideia de templo é nossa. E nos dias de Jesus? Aí não tem na Bíblia como a gente contar. Porque Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus quando nasceu, Herodes o Grande, para ganhar a simpatia dos judeus, fez um grande templo. O templo de Herodes demorou 40 anos para construir. Era uma obra, vou falar faraônica porque ele não era um faraó, mas era uma obra de grande monta, né? Foi complexa, imensa, e até hoje tem lá as ruínas do Muro das Lamentações, coisa assim, que tem a ver com o Muro de Arrimo, que sustentava a estrutura do templo tão pesada que era lá em cima. Então, hoje há boas informações, nas Bíblias de estudo você encontra a descrição muito clara do templo de Herodes. E esse templo de Herodes, que é portanto o terceiro templo, é desse templo que Jesus vai dizer: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e os romanos vão destruí-lo no ano 70, e nunca mais ele foi reconstruído. Hoje no mesmo lugar existe uma mesquita muçulmana, vocês sabem, já viram a foto lá de Jerusalém, a mesquita da cúpula dourada. Tem um mito, isso para mim é mito, de que o templo já está pronto, já tem todas as pedras cortadas e a qualquer hora Israel vai implodir a mesquita, porque já tem explosivos colocados lá embaixo, e eles vão implodir a mesquita e vão edificar o templo, e o anticristo então vai reinar lá. Então, gente, essas elucubrações, essas imaginações existem por aí o tempo todo. Assim como a Terra é plana e os dinossauros não existiram, também tem essas histórias no folclore evangélico, não é? E eu não creio nessas coisas. Eu creio que o templo foi destruído para nunca mais ser reconstruído. Porque Jesus disse: eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Onde se reunirem 2 ou 3, ali eu estarei com vocês. O templo não é uma necessidade de Deus. O templo é uma necessidade nossa, como eu falei semana passada. A gente precisa se encontrar.
A gente precisa se reunir. Mas o templo tem que refletir a comunidade. Lá em Moçambique eu estive em templos de palha. Bem interessante. Construção bastante simples. Quando eu fui aqui na Bolívia, estive lá no campo missionário da Bolívia, em Santa Cruz, e fui nas regiões rurais. Um templo bastante simples. 4 madeiras, um telhado de zinco. O kit roriz do passado, né, que a gente falava, muito simples. Eu já fiz culto em favela, barraco de madeira mesmo, às vezes papelão, chão batido. Eu já participei de culto embaixo de árvore, não é? E conheci algumas pessoas que me contaram histórias. Debaixo daquela mangueira começou a nossa igreja. E durante 1 ano o culto foi ali. Então Deus não precisa de templo. Quem precisa de templo é nós. Mas o templo deve refletir a comunidade. É natural que seja assim. Você está em cadeiras confortáveis. Por quê? Porque nós podemos ter cadeiras confortáveis. Nosso poder aquisitivo é suficiente para isso. Mas houve tempo que nós sentamos em bancos de madeira sem encosto. Eu lembro, né, de ir a igrejas em que era tábua de construção, sabe essas tábuas de construção? Era 2 assim, de pezinha e no prego mesmo, né? E uma prancha. E aí a gente sentava em cima daquilo se equilibrando. Eu vi isso muitas vezes, não é? E há pessoas que têm, há lugares que têm condições muito melhores que as nossas. O templo reflete o nosso conforto, o nosso bem-estar. Porque o templo não é para Deus, o templo é para nós. E quando a gente melhora o templo, a gente está melhorando para o nosso bem-estar. E é natural que todos nós cuidemos do que é nosso e que todos nós contribuamos com aquilo que é nosso. Então, talvez você que se pergunta, como é que essa igreja aqui se sustenta? A gente se sustenta com a oferta voluntária de cada um de nós. E por que a gente oferta? A gente oferta para nós mesmos. A gente oferta para nós, para mantermos-nos. Cuidarmos de nós mesmos, uns dos outros, ajudarmos quem tem menos recursos, mas essa é a menor das nossas despesas. Na verdade, a gente mantém isso aqui funcionando, e a gente apoia os trabalhos missionários, a gente doa muita coisa, porque a gente não precisa exagerar. A gente não precisa de prata e ouro. A gente não precisa de pedra preciosa. A gente não precisa de luxo. As igrejas que têm órgãos de tubo, não é aquelas coisas maravilhosas. É bonito uma catedral católica com órgão de tubo? É. Quanto custa um negócio daquele? Não tenho nem ideia. Não é? É possível ter luxo? É possível ter luxo. É conveniente ter luxo? Certamente não. Deus não se importa. E Ele até deixa, às vezes, a gente fazer coisas em nome dEle, que Ele nem concorda. Eu acho que Davi exagerou. E que se Deus deu uma planta para Moisés, a planta que Deus deu para Moisés foi uma tenda. A planta de Davi foi dele. Vocês entendem a diferença? A gente tem que ter cuidado para a gente fazer aquilo que está dentro do querer de Deus. Deus deixa a gente fazer as coisas do nosso jeito também. Deus não é limitador, não, isso não. Deus deixa a gente fazer as nossas coisas. E essa é a beleza de lidar com Deus. Cabe a nós discernirmos o que realmente é vontade de Deus e o que é vontade nossa. O que é querer de Deus e o que é desejo nosso. O que é vaidade, o que é luxo e até o que é inveja. Porque às vezes, porque o outro tem, a gente quer ter. Às vezes a nossa motivação é até a inveja. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por que fazemos as coisas em nome de Deus? Deve ser de acordo com o caráter do nosso Deus, com a vontade do nosso Deus. O templo é uma manifestação física de quem nós somos, assim como a sua casa reflete você. Você já pensou nisso? A sua casa tem o seu jeito, né?
Esses dias eu vi um videozinho, Instagram é uma droga, né, gente? Eu sou obrigado de vez em quando a ver, porque eu estou lá também. Vocês me veem lá, então de vez em quando eu tenho que assistir umas coisinhas dos outros. Eu gasto uns 10, 15 minutos dando uma olhadinha lá no que aparece. Graças a Deus, vem muita coisa de crente para mim. Mas eu vi esses dias de um acho que é um sertanejo, um cantor aí que queria uma casa comum, mas os arquitetos só fazem aquelas casas quadradas que ele não gosta, né? A sua casa tem que refletir em você. Então, quando você for construir sua casa, você faz a sua casa do seu jeito. A mobília da sua casa reflete você. O templo representa a gente. O nosso templo, ele indica quem nós somos. E é meio natural isso. Ou seja, o conforto que nós desfrutamos aqui é o conforto que nós podemos pagar. E é assim que a gente vive. A gente administra aquilo que a gente tem. Mas tem certas coisas. Eu lembro um dia que eu falei aqui para vocês assim, gente, fazia muito tempo que a gente estava sofrendo com calor. Eu falei, olha, nós podemos climatizar a igreja, ou a gente pode colocar o telhado, não lembro que igreja que foi uma lá da Bahia, foi colocar o telhado em Carinhanha. O que vocês acham? Carinhanha fica na chuva e a gente no ar fresco? Aí tá bom, o pessoal fala, tá bom, telhado em Carinhanha. A gente adiou esses climatizadores uns 5 anos ou 10. Eu sabia que um dia eu ia colocar, mas que dia eu nunca sabia. Por quê? Porque a gente ia atendendo demanda aqui, demanda lá. A gente precisa repartir o que é nosso. Não é? Agora a gente tem lá em Porto Nacional uma igreja que eu estou querendo rebocar, por dentro e por fora. Eles conseguiram pôr a janela. Uma igrejinha pequena, gente. É do tamanho do nosso púlpito aqui. Um pouquinho menor. Para a gente custa pouco. Mas para eles é tão mais confortável. Não é? Uma cidade quente como Porto Nacional. Eles precisam mais de um ar-condicionado do que a gente, mas eles não têm nem reboco na parede. Mas é o reflexo do quê? Daquela comunidade. Então nós temos que entender que o nosso templo reflete quem nós somos. Nós podíamos ser mais luxuosos, poderíamos, mas nós escolhemos ser generosos. Nós escolhemos repartir mais do que, a palavra que eu queria usar me fugiu agora, do que ostentar. A ostentação é pecado. A simplicidade é virtude no reino de Deus. A gente não deve ter espírito miserável conosco. Todos nós nos vestimos bem para estar aqui. Mas nenhum de nós é extravagante. Por quê? Porque nós somos uma igreja de classe média. Os nossos carros refletem quem nós somos. As nossas casas refletem quem nós somos. A nossa maneira de vestir reflete quem nós somos. A nossa simplicidade. Mas a gente não pode ostentar nem para um lado, nem ostentar a simplicidade. A simplicidade deve ser natural, deve ser espontânea. A gente não deve ficar ostentando. Uma vez eu ouvi do Vinícius algo muito legal. O Vinícius está no Maranhão, foi missionário nosso há muito tempo. Só rico faz voto de pobreza. Pobre não precisa fazer, ele já nasceu pobre, né? Então, às vezes, a gente diz assim, não, eu sou simples. Às vezes, é tudo que você pode fazer, né? Comprar na Renner. Fazer o quê, né? Tem gente aqui, é Renner e CIA, tá tudo bem, eu vou lá também. Agora descobri uma loja legal em Goiânia, lá na 40, fica mais barato ainda. Então, é o seguinte, minhas camisas, vocês acham que vem de onde? Né? É assim que funciona. Mas eu não devo ostentar a simplicidade. Eu devo ser simples. Se eu ostentar a simplicidade, é uma outra forma de vaidade. Então a igreja e o seu templo, elas mostram, de certa forma, mostram quem nós somos. Davi foi um rei glorioso. Saqueou os povos vizinhos, ganhou um monte de guerra, matou um monte de gente e entesourou. E ostentou a sua riqueza construindo um templo para Deus, que foi roubada pelos povos que vieram depois. Esse é o destino da riqueza. Ela passa. Isso aqui vai passar um dia. Esse templo um dia vai perder sentido ou vai perder funcionalidade. Tudo passa. O concreto não dura para sempre.
mas nós não vamos estar aqui. O pastor Darcy caprichou, isso aqui vai durar mais que todos nós. A questão é, quem nós somos? O que nós queremos? O que nós pretendemos? Que igreja nós queremos ser? Que sinal do reino de Deus nós queremos ser? O nosso templo é um sinal para os de fora. Quem passa lá, vê o nosso templo. É uma igreja batista. Quem entra, nos conhece como povo. Mas quem convive conosco, vai conhecer os nossos valores. Vai conhecer os nossos princípios. Vai compreender as nossas motivações. Vai saber quem nós somos. O templo é a aparência. Nós somos a essência. A aparência tem a ver conosco. Ela não nos define, mas ela nos representa. Por outro lado, nós, na nossa essência, de quando em quando, mudamos a nossa aparência. E daqui a pouco o Esdras está com umas ideias boas. Vai mudar muita coisa aqui. Não tem problema não. Mudamos o coração, mudamos a mente. De vez em quando muda a aparência. Está tudo certo. O templo é você. O templo sou eu. O templo somos nós juntos. Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja. O edifício que Jesus edifica é formado por pessoas. Pedro foi quem melhor definiu. Falei isso hoje de manhã. Nós, como pedras vivas, deixa eu até ler o texto, primeira carta de Pedro, acho que melhor que citar é ler. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vou ler a partir do verso 1, e eu creio que esse texto vai fechar o sermão. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, o hábito de falar mal. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Então, desejem o leite espiritual, alimentem-se do Espírito, para que por ele, por esse alimento espiritual, vocês cresçam para a salvação. Nós temos que crescer para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Verso 4, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, ele aqui é Jesus. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. É uma pedra que serve de alicerce no canto de um grande edifício. Uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então nós estamos diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é uma pedra sobre a qual nós podemos edificar. Como igreja, nós nos edificamos sobre Jesus. E como pedras vivas, nós constituímos um edifício que cresce. No dizer do apóstolo Paulo, harmonicamente somos edificados sobre o fundamento posto por Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas. O edifício somos nós. O templo somos nós. Portanto, vivamos de acordo com o texto, recomendando, como disse Pedro, que a gente se alimente do leite espiritual e cresçamos para a salvação. Este lugar aqui é o nosso lugar de encontro, mas você faz parte de um edifício, não construído por mãos humanas.
o templo do Espírito Santo, a igreja de Jesus Cristo, que somos eu e você. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro curando um coxo na porta do templo. Talvez no templo houvesse ouro. Talvez no templo houvesse pedra, prata. Mas também havia ali um coxo há anos esmolando, sem que alguém lhe pudesse curar. A igreja não precisa de ouro e prata. A igreja precisa de poder, no nome de Jesus. E isso, irmãos, depende da nossa vida. Como disse Deus para Davi e para Salomão, eu vou colocar ali os meus olhos e eu vou colocar ali o meu coração. Eu acredito que os olhos de Deus estão sobre nós, edifício vivo. Eu acredito que o coração de Deus está conosco, um edifício vivo, fundamentado sobre Cristo Jesus, cheio da vida do Espírito Santo. Amém? Somos o corpo de Cristo. Fique em pé, vamos orar. O pessoal da música, vem. Vamos cantar uma música que fale bem simplesinha hoje, que fala do corpo de Cristo, que fala da gente ser esse povo santo que o Senhor chamou, né? Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque nós já congregamos em templos de madeira. A PIB já foi 3 templos de madeira, Senhor. E a PIB se reúne nesse templo há muitos anos. Fruto do trabalho de muita gente, de ofertas generosas, do trabalho dedicado, trabalho voluntário, mutirões. Nós estamos hoje desfrutando, Senhor, de um espaço que foi conquistado, construído com muito suor, com lágrimas, com esforço, algum sacrifício mesmo, Senhor. Muita gente deu muito do pouco que tinha para que nós estivéssemos aqui, dando um pouco do muito que temos para desfrutar de algo que nos custa tão pouco, Senhor. Hoje para nós custa tão pouco, porque já está feito, já está pronto, já está de pé. E talvez por isso, Senhor, a gente às vezes não dê o valor devido a tudo que temos recebido por graça e por bondade. Somos ingratos, Senhor. Reclamamos de pequenas coisas. Perdoa, Senhor, o pecado que cometemos quando somos displicentes, negligentes, desatentos, Senhor, com a nossa capacidade de cuidar, de contribuir. Quando deixamos de ser zelosos por aquilo que é nosso, Senhor. Perdoa se não damos valor àquilo que foi tão precioso para a geração que nos precedeu. Perdoa, Senhor, também pelas nossas omissões, pelos nossos descuidos, e ajuda-nos a termos mais consciência do cuidado físico e do cuidado espiritual, do cuidado uns com os outros, de que somos uma igreja, Senhor, temos consciência de que somos ligados uns aos outros, de que dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros, se realmente amamos uns aos outros. Ajuda-nos a construir laços mais fortes, Senhor, mais profundos, amizades mais significativas, relacionamentos mais comprometidos. Ajuda-nos, Senhor, a entregarmos um pouco mais do nosso coração
em amizade, em solidariedade, em fraternidade, para que expressemos que o mesmo Espírito habita em todos nós, que somos filhos do mesmo Pai, que adoramos o mesmo Deus, que professamos a mesma fé, e que estamos no mesmo caminho, temos um mesmo propósito, estamos aliançados, Senhor, estamos comprometidos, que nós saiamos da penumbra e andemos na luz, que nós saiamos, Senhor, da oscilação e escolhamos a firmeza, que nós saiamos do descompromisso e nos aliancemos no Senhor, pelo Senhor, com o Senhor, por essa causa que é maior que todos nós, é a causa do Evangelho, que é de Jesus, e esta igreja, que é de Jesus. Amém, Senhor.